Confiança, busca, esperança, o que é fé para você? Como é o entendimento dessa questão nas diferentes linhas filosóficas e espirituais? Esse é o tema do ponto de vista dessa edição. Para o teólogo Érico Fumeiro, a fé pode ajudar na condução em meio às inseguranças da vida. A fé é uma tábua que nós nos apegamos no oceano da vida. Para Paulo Carvalho, coordenador de um centro de estudos budistas, os vários rios da fé desaguam no mesmo mar. No budismo, nós consideramos todas as tradições filosóficas e religiosas como sendo, como se fossem barcos que nos ajudam a atravessar da margem da ignorância para a margem da lucidez. O biólogo Otávio Laraia, que é ateu, defende a liberdade de escolhas. A fé, ela não é uma obrigatoriedade, a fé é uma opção e é possível levar uma vida sem fé. É isso mesmo, esse ponto de vista, trilhando os caminhos da fé. Eu já começo perguntando para o Érico Fumeiro, que é doutor em filosofia, mestre em teologia. O que é fé do ponto de vista filosófico e teológico? Como que a gente pode definir a fé? Então, Mateus, eu gostaria de primeiro fazer uma reflexão a respeito justamente sobre a dificuldade da definição do ponto de vista tanto da filosofia quanto da teologia. Geralmente as pessoas esperam que o filósofo ele responda com definições, né? Mas na medida em que a gente define, a gente barra justamente a reflexão filosófica ou até mesmo a busca teológica. Sim. Então, se fosse para definir, eu diria, do ponto de vista da filosofia, é o assentimento a uma verdade. Se fosse para dar uma definição filosófica. Se fosse para dar uma definição teológica, eu diria que é a crença que busca justamente o sentido para a existência humana, para a vida, etc. Agora, como eu não gosto de uma definição, eu prefiro fazer como os latinos. Os latinos, eles costumavam, quando tratavam de fé, trabalhar com duas expressões. Essas expressões, elas de algum modo se complementam. Os latinos, lá na antiguidade, eles diziam fides qua e fides que. Fides qua é essa ato subjetivo, ou seja, a fé ela tem uma dimensão propriamente subjetiva, pessoal. E isso nos iguala a todos, ou seja, na medida em que eu creio como, sei lá, o ateu crê, eu creio como o deísta crê, eu creio como o panteísta crê, eu creio como o agnóstico crê. Ou seja, eu creio como o judeu crê, como o muçulmano crê. Eu creio, é uma adesão subjetiva. E o fides que é propriamente o conteúdo da fé, é o objeto no qual se crê. Então, nesse sentido, aí há as diferenciações do que se crê, ou seja, o cristão crê em Deus a partir de Jesus Cristo, certo. O muçulmano acredita em Alá a partir de Maomé, e etc. E por aí vai. Ô Paulo, e no seu caso, você é coordenador de um centro de estudos budistas aqui em Rio Preto. Como que é a fé a partir do entendimento do budismo tibetano? Para os budistas em geral, a noção de fé nasce de um exercício constante e por isso nós dizemos que a fé é um elemento vivo. Mas, curiosamente, ela não vem de um elemento de crença pura e simplesmente. Buda costumava dizer para os seus discípulos o seguinte: não creiam em nada do que eu vou dizer para vocês. Exercitem, testem. Se servir, utilizem. Se não, descartem. Então, paradoxalmente, a fé do budista ela é um pouco cética, mas sempre de boa vontade. E o que acontece então é que o budismo, como ele nasce de uma busca para respostas diante do sofrimento humano, a fé ela surge na medida em que cada praticante, a partir da sua própria experiência, consegue colocar num exercício eficaz as propostas de técnicas e de práticas do budismo, de modo a gerar meios hábeis para atenuar o seu próprio sofrimento e o sofrimento das pessoas com quem ele toma contato. É uma fé de prática, então. Sempre. E como é que funciona esse compartilhamento de fé? Porque às vezes a minha experiência não é que vai servir para você. Sim. Mas como é que se compartilha isso? No budismo, nós dizemos que existem 3 fontes seguras de refúgio.
A primeira é o Buda, não no sentido da figura do Buda Shakyamuni, o Buda histórico, mas na convicção de que a mesma essência que iluminou o príncipe Siddhartha Gautama reside em cada um de nós, então somos todos condição de me iluminar. 100% ilumináveis, então essa é a primeira fonte de refúgio, a primeira joia. A segunda é o Dharma, que é o ensinamento. Então nós tomamos apoio, respaldo no fato de que os ensinamentos eles podem sim nos ajudar a descortinar esse desenvolvimento, esse desabrochar de meios hábeis para levar à cessação do sofrimento. E a Sangha. A Sangha é a comunidade dos praticantes. A comunidade dos praticantes é muito importante. Se compartilha. Sim, porque não é nada fácil, sabe? Levar a termo aquilo que está sendo proposto pelos mestres. E aí, então, no convívio com os demais praticantes, a gente encontra pontos de dificuldade em comum, pontos de superação em comum. No budismo não existe missa, não existe culto. Quer dizer, em algumas tradições, a maioria das tradições não existe. A gente chama quase tudo de prática. Nós estamos literalmente treinando a mente para superar as fontes de sofrimento. Se fosse uma academia, todo mundo junto. É uma academia de treinamento da mente. Perfeito. Otávio, no seu caso, você é ateu, no que você tem fé? Há espaço na vida do ateu para ter fé em alguma coisa? Como é que é no seu caso? Penso que o ateu, da forma que eu sou ateu, né, da forma que eu me considero ateu, que eu não tenho fé em algo divino. Eu acredito que todas essas entidades, todos esses deuses e todas essa parte transcendental que funciona fora do corpo, essa parte metafísica, não existe para o ateu. Né? O ateu não tem esse exercício. Conheço dois tipos de ateus. O ateu que nega a existência, portanto, ele crê na ausência de Deus. E aí sim eu concordo que isso seja uma crença. Só que eu não penso dessa forma. Eu duvido fortemente da existência. Então eu penso que as religiões são histórias que me contam. E eu duvido delas. Por isso que eu me considero ateu. Não porque eu tenha fé que Deus não exista. Não porque eu acredito piamente que ele não existe. Sim. Mas sim porque eu duvido da existência. E eu não pauto a minha vida, não sigo minha vida pensando que exista alguém ou alguma energia, alguma força por trás de tudo que isso aconteça, fiscalizando se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu vou para algum lugar ruim depois que eu falecer, ou se eu vou para um lugar bom e coisas desse tipo, né? Que são as religiões mais ocidentais, né? Digamos assim. Então, fé, para mim, é uma crença cega, digamos assim. Já eu tenho uma mente cética, extremamente cética. Mas então, a ciência, como é que você lida com as coisas da Terra? Pois é, de uma forma material, né? As coisas existem, a ciência estuda muitas delas, a ciência explica o processo de funcionamento de muitas delas. Sim. E é baseado nesse processo que eu vivo a minha vida. Eu não acredito que rezando, orando ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, você possa manipular ou sair ou melhorar a partir disso a sua vida pessoal. Eu acredito que não. Acredito que você possa viver uma vida sem orações, sem cultos, sem práticas religiosas e ainda assim ter uma vida que o ateu é sempre associado a algo ruim, como se ele fosse imoral, como se ele fosse alguma coisa que ele não tivesse uma condição de vida, que ele não fosse uma pessoa moral, que pratica altruísmo, exatamente, uma prática de um cidadão normal, só não acreditando em Deus, não acreditando que exista alguém ou alguma energia por trás de tudo isso. Em algum momento você acredita que essa sua atenção à ciência, né, esse acreditar na ciência, você chama isso de fé em algum momento ou não? Eu chamo fé em um ponto. Eu tenho fé no método científico. Então, eu acredito que o método científico, principalmente depois do começo do século passado, de Karl Popper, que introduziu a falsibilidade, né, que introduziu uma série de outras áreas que a gente usa na minha área, inclusive, que é a biologia, eu acho que a ciência evoluiu muito a partir desse grande filósofo, né? Estamos aqui um filósofo, pode concordar também. Então, eu acho que a ciência, o que me chama muito a atenção na ciência, é a dinâmica dela. Então, acreditou-se por muito tempo que os animais tinham sido criados e tudo mais. E depois de Darwin, a comunidade científica, pelo menos, acredita que os animais evoluam uns dos outros, assim por diante. Então, como diria Raul Seixas, a ciência é escrita a lápis, para que a gente possa apagar e reescrever. E eu acho que essa dinâmica que me chama muito a atenção na ciência, e é por isso, mais um dos motivos que me faz um cético, digamos assim, muito cético.
Ô, Érico, já nesse começo, acho que é bom a gente também estabelecer algumas diferenças entre a fé, a espiritualidade e a religiosidade, que são coisas bem distintas, não? Sim, assim, basicamente a gente poderia dizer que a fé é justamente uma busca que ela vai se concretizando a partir das tradições religiosas. E cada uma das tradições religiosas, digamos que vão criando caminhos pelos quais podem ser percorridos, que seria justamente a espiritualidade. Mas a espiritualidade, eu acredito que ela não se resume, como ela está ligado justamente a essa busca, ela não se resume à religião. Por exemplo, uma pessoa que vive em busca do sentido e para ele o sentido basicamente se resumiria à matéria, ele tem uma espiritualidade materialista. A pessoa que é cristã tem uma espiritualidade guiada pelo Espírito de Cristo. E a religião já envolve outras possibilidades, que é o mistério, tem quase sempre rituais, esse tipo de coisa, né? Que seria o caminho justamente para a vivência da espiritualidade. No caso da religião cristã, é que hoje em dia se fala muito em espiritualidade sem estar ligado à tradição religiosa. Tá, certo. E essa fé, é possível ela ser ensinada, ela ser passada de uma pessoa para outra ou não? Então vamos pensar assim, o ser humano ele é um ser que busca. Nessa busca ele vai criando cultura. A cultura vai sendo criada a partir de tradições. Então essa tradição ela vai sendo incorporada a partir justamente das comunidades que vão sendo criadas justamente a partir dessa mesma experiência de busca. Entendi. No caso do Paulo, queria fazer uma pergunta, até antes de começar o programa a gente falou um pouquinho sobre isso. Explica pra gente, Paulo, às vezes você comentou que tem muito ateu que procura o centro de estudos budistas. Por que isso acontece? E você também falou uma coisa interessante que eu não sabia, mas a questão de Buda não ser apresentado como um deus. Explica pra gente essa questão. Eu vou começar de trás para frente. Isso é uma confusão muito comum. É muito comum que as pessoas pensem que o budista crê em Buda como sendo Deus. E não é. Isso não é. No budismo não existe nenhuma afirmação de que exista Deus. Assim como não existe também nenhuma afirmação de que não exista. Pura e simplesmente o budista não se interessa muito por isso. Ele não vê muita utilidade na busca de uma figura, pelo menos não personificada. A noção mais próxima de Deus que se poderia imaginar, ou de divindade que se poderia imaginar no budismo, viria dessa manifestação do que a gente chama de inteligência búdica, que basicamente seria a sabedoria natural manifesta em todas as coisas. Então, tudo que está vivo, tudo que se manifesta, tudo que se move, tudo que existe, seria manifestação disso tudo. A soma do todo seria o mais próximo de uma divindade. Mas ainda assim a gente não nomeia isso. Seria um Deus mais ou menos não quem, mas o quê, né? A gente pensa muito mais na noção da soma, né? Porque acho que eu vou fazer uma analogia que talvez caiba melhor, assim. Imagina que eu tenho um copo de água na mão e que tudo aqui em volta seja oceano. Eu enfio esse copo de água no oceano e levanto, o que tem dentro dele? Oceano. Com a mesma essência, com as mesmas características e temporariamente limitado pela existência do copo. Se o copo cessar, a essência retorna para o oceano. Então é isso, assim, tudo pura e simplesmente. E aí o que acontece é que nós vemos na figura do Buda Shakyamuni uma referência de como é possível libertar a mente desses ciclos de aprisionamento, dessas bolhas de realidade, onde a gente se vê o tempo todo cerceado por uma série de coisas que tem a ver com fixações mentais geradas por emoções perturbadoras e que geram todo o sofrimento. Ele conseguiu se libertar. Buda significa aquele que despertou, significa alguém que acordou dessa ilusão que gera os aprisionamentos mentais. Então nós não idolatramos Buda como sendo um Deus, nós observamos Buda como sendo um mestre. Por isso que a relação no budismo é sempre de mestre para aluno. Quase todas as tradições budistas têm muito cara de escola. E o que acaba acontecendo, e que muitas vezes os ateus se dão muito bem dentro do budismo, é que o budismo raramente é classificado como religião.
A maioria dos mestres preferem classificar o budismo como uma ciência que estuda os mecanismos da mente. E a partir desse estudo, oferece uma forma interessante, prática, muito prática, de encontrar algum nível de lucidez. O cultivo da lucidez é a base de tudo. E aí, então, os ateus se veem muito bem ali, porque eles podem usufruir dos elementos de prática e veem muita diferença na sua vida prática. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, que ele se afirma ateu desde que nós éramos crianças, e ele tomou contato com o budismo antes de mim, inclusive, e gosta muito porque ele viu na meditação um elemento prático que mudou muito severamente a vida dele, redução de ansiedade, coisas do gênero. A meditação é o carro-chefe em quase todas as tradições budistas. E da mesma maneira, é exatamente por esse motivo que o budismo ele abraça, ele se mantém aberto à presença nas práticas de todas as religiões. No Japão é muito comum que o budismo seja praticado paralelamente ao shintoísmo. Em outras regiões do mundo isso também acontece, e aqui também. Existem mosteiros zen na cidade de São Paulo, onde algumas freiras vão meditar. O meu mestre, Lama Padma Santen, também é muito comum que pessoas de outras tradições, inclusive freis, tomem contato com o trabalho dele. Eu tenho alunos que são praticantes de outras tradições religiosas, alunos de uma arte marcial que eu pratico, e que tomam contato com os ensinamentos do budismo também por curiosidade, ou por abertura, ou por perceberem que tem esse viés prático muito legal. E isso acaba fortalecendo a fé deles mesmos. A minha esposa, por exemplo, é católica. E a prática da meditação e os ensinamentos a respeito não vou dizer controle, porque a gente não gosta muito dessa palavra controle no budismo, mas evitar as coisas que arrastam as emoções perturbadoras, isso ajudou muito na vida dela, inclusive na própria relação que ela tem com a fé. Com a própria fé específica que ela já tinha. Gente, o papo está rendendo, mas a gente precisa fazer um intervalo. A gente fez uma pausinha, é breve, é rápido, a gente volta já já, não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o ponto de vista, hoje falando sobre fé. No bloco anterior, o Paulo falava sobre meditação. E Otávio, você que é ateu, como é que você lida com isso, com a racionalidade e a meditação? Você tira momentos para você para pensar na vida? Como é que é isso? Sim, claro. Todos nós temos a prática aqui de ser professor, né, a prática da docência. Então a gente está sempre lendo, está sempre em contato com livros. E eu, claro, estudei biologia na minha formação, na minha graduação, pós-graduação também. Então a gente lê muitos livros técnicos, né, nessa hora, nesse momento. E depois disso, a gente lê livros de tudo quanto é origem. Então já li livro budista, já li livro muito espírita, muitos livros espíritas eu já li, muito legais, inclusive. Sim. Acho muito bonitas as histórias. Mas esse momento de pensar, de ler diversidades, de ver como as pessoas pensam, é o meu momento de racionalidade. É a hora que eu vejo os pontos que eu não acredito naquela história toda, né? Então, e também, na prática da docência, a gente está sempre levando a razão para dentro da sala de aula, né? Não estou dizendo razão no sentido certo e errado. Eu estou dizendo razão no sentido de fazer as pessoas pensarem. É esse momento de racionalidade. Questionar e se conhecer. Exatamente, também, né? Claro. E é isso que também ilustra a dinâmica da ciência. A ciência, como eu disse também no bloco anterior, ela é algo que está sempre sendo reescrito, né? A gente está sempre evoluindo nos padrões, nos processos, nas explicações, na tecnologia, e isso vem agregar sempre na nossa racionalidade, né? Eu falo como ateu. Pelo menos para mim funciona assim, né? Porque os ateus eles não têm
uma unidade, né? Para Claro, você ser ateu, você uma tem doutrina, que ser, né? não, Um modelo, não existe né? isso. Cada um é ateu é de um jeito, né? Cada ateu só tem uma coisa em comum, a desconfiança de que Deus não existe. O resto, cada um é de um jeito, né? Tem ateu comunista, tem ateu capitalista, tem ateu de tudo quanto é jeito. Como acredito que tem nas religiões também, né? Mas o ateu ele não tem um centro onde ele vai, não existe algo nesse sentido. Culto ao né? ateísmo. Um culto ao ateísmo, não faz o menor sentido. Eu vi numa discussão sobre fé, uma provocação de um professor falando que todo mundo é ateu com a religião do outro, né? Exato, exato. E que o ateu é ateu com a Exato. dele também, né? E aí acabou, né? Exatamente. Se a gente fosse colocar o ateísmo numa proporcionalidade, nós somos 99,9% ateus. A gente não acredita em alfa, ômega, Afrodite, né? Baco, né? Eu gosto muito de Baco, né? Eu tenho uma certa proximidade. Mas não acredito nele como divindade. Como divindade. Como uma história bonita que foi escrita e tudo mais. Mas nós, ateus, somos 100% ateus. Né? A gente não acredita em nenhuma divindade. Ô, Érico, e fé pra quê? Por qual caminho a gente chega à fé? É sempre pela angústia, pelo dilema, por não saber o que vai acontecer com a gente? E é mais fácil viver com fé ou não necessariamente? Eu acredito que não necessariamente. Do ponto de vista tanto da filosofia quanto da teologia, justamente porque as pessoas acham que fé é sempre acreditar em alguma coisa, né? Então as pessoas se apegam muito a certezas cuja a pessoa não possui de fato. Por exemplo, as pessoas quando dizem que têm fé em Deus, esse Deus não é um objeto que ele pode manipular ao seu bel prazer ou segundo as suas intenções. Pelo contrário, quando a pessoa diz que tem fé em Deus, é que ela busca na sua vida uma direção, um sentido em torno justamente do absoluto, em torno do amor, da bondade, etc. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a fé é uma tábua que você se apega no oceano da vida. Então, acho que essa metáfora, e assim, de qualquer maneira, você está no oceano. No oceano. Sim. Então, eu acho que essa busca é próprio da fé e não a certeza de possuir um saber especial, um saber divino, etc. É mais a busca do que a certeza. É mais a busca do que a certeza. Ô, Paulo, e a fé ajuda a ver o lado bom das coisas? Se eu fosse criar polêmica no programa, Vamos eu lá. te perguntaria o que é bom. Isso é uma coisa importante da gente refletir, porque a noção de bom e ruim, ela é uma noção fundamentada na visão dual. E a visão dual é uma das coisas que a gente tenta eliminar no budismo. Porque a noção de bom e ruim, ela desemboca na noção de disso eu gosto e disso eu não gosto. Sim. Disso eu gosto e disso eu não gosto é sempre uma visão parcial. A visão de abrangência é o que nós estamos buscando. Então, eu vou usar um exemplo simples, assim. Uma partida de futebol, por exemplo. Numa partida de futebol em que um time vence o outro, o fenômeno que existe é um só. Tem um tanto de homens para o lado, um tanto de homens para o outro, ou mulheres, uma bola, um conjunto de regras e uma partida desenrolando em cima daquele conjunto de regras. Isso, por si só, não é bom nem ruim. É só um jogo. As pessoas do time que vencer vão ficar muito felizes. Se for uma final de campeonato, as pessoas do time que perder vão ficar muito tristes. E as pessoas que não ligam, não estão nem aí para futebol, não veem a hora daquilo ali acabar para poder mudar de canal ou ver outra coisa. Né? Então, fundamentalmente, essa noção de bom ou ruim, ela é uma noção ainda apegada a elementos de fixação. E os elementos de fixação sempre culminam em sofrimento. Aí eu completo com outra provocação para vocês três. Quem tiver coragem, responda. O ladrão também tem fé de que ele vai assaltar uma casa e ele vai ser bem realizado no seu... A fé é muito associada com coisas positivas, mas também ela pode ser mal usada, ou não mal usada, não caindo nisso do bem ou do mal, mas também ela é relativa com relação a quem está praticando, não é? E isso tem muito a ver com essa questão de emoções perturbadoras que eu acabei de mencionar. Sim. A pessoa que faz isso, por exemplo, ela faz na ganância de obter alguma coisa ou num processo de fuga de alguma falta severa
O que quer que aconteça? No budismo, nós procuramos diferenciar de forma veemente o equívoco e o equivocado. Roubar é uma ação equivocada. Nós chamamos isso de ação equivocada de corpo. Só que a pessoa que comete o equívoco não é o equívoco. Então, ela só está fazendo aquilo ali porque a mente dela ainda está aprisionada a um processo de arrastamento. Tão logo ela se livre do processo de arrastamento, quer seja nesse ciclo de existência Sim. ou em outro, em algum momento isso pode acontecer, isso daí já cessa a visão do ladrão. O ladrão, então, no fundo, ele é uma identidade, é um personagem. Entendi. Ô, Érico, e o caminho religioso? Ele é o mais comum ou talvez o mais lembrado quando a gente pensa em fé mesmo? Eu acredito que sim. Quando a gente olha para a história da humanidade, nas várias civilizações, a gente percebe que sempre a sociedade ela foi se organizando em torno justamente da religião. Aliás, a própria organização da sociedade se deu pela religião. Então, essa força da religião como um modo justamente das pessoas vivenciarem a experiência religiosa é muito forte justamente por causa disso. Por conta do histórico mesmo. Por causa né? da história. E já que a gente está falando de fé e da proximidade dela com a religião, a gente confere agora um belo depoimento de um resgate de fé. Confira. Sempre fiz catecismo, fiz crisma, primeira comunhão, mas a minha fé foi intensificada em 2013, em maio, quando um amigo me convidou para participar da comunidade Mar Adentro, para conhecer a comunidade Mar Adentro. Logo nas primeiras vezes que eu fui participar da missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estava lá. E no momento da missa, eles começaram a orar em línguas. E o que eu senti naquele momento foi uma força muito grande dentro de mim. A impressão que eu tive é que eu estava sendo sacudida mesmo, assim. E aí eu só chorava, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que eu estava enlouquecendo, assim, porque não tinha... Minha mãe estava do meu lado e do outro lado não tinha ninguém. Mas a força que me dominou, assim, foi muito forte. A impressão que eu realmente tive é que me sacudia e me virava do avesso. Nesse momento, eu senti dentro do meu coração, que a gente fala que eu ouvi a voz de Nossa Senhora de Nazaré. Naquele ano eu pedi demissão do meu emprego, eu tinha uma empresa de cerimonial de casamento, eu parei com a empresa, eu só cumpri os contratos que eu já tinha, eu não peguei mais nenhum. E aí eu não consegui outro emprego. Foi muito complicado mesmo. No ano seguinte, a minha mãe falou, estuda para concurso. Claro que ela me atendeu. E aí, em abril, saiu o resultado. E aí eu sempre falo que nós passamos em segundo lugar. Aí, em agosto, nós tomamos posse nesse concurso. Em outubro, eu fui para o Círio de Nazaré. E o Círio de Nazaré eu falo que foi a experiência mais louca e maravilhosa da minha vida, porque o Círio é muito forte. No final desse mesmo ano, meu irmão namorava, ele é triatleta, a namorada também é. E no último dia de dezembro, 31 de dezembro, a Camila, que era a namorada do meu irmão, caiu da bicicleta e bateu a cabeça no chão. Foi um tombo muito feio. Quebrou o capacete, a Camila ficou 7 dias na UTI, entre a vida e a morte. E aí a Camila saiu da UTI, mas quando nós fomos visitá-la, ela tinha várias sequelas. Em maio de 2016, a Nossa Senhora, a imagem peregrina veio novamente, convidei a Camila foi com a gente, a Camila conseguiu tocar em Nossa Senhora de Nazaré, nós fizemos um minicírio juntas, pedindo para que a visão dela fosse restaurada. E a Camila foi melhorando, no final do ano a Camila voltou a dirigir, e aí ela voltou a correr, ela já nadava. E a Camila, a gente tem muita certeza, a Camila foi um milagre, a recuperação da Camila foi um milagre. O Érico, a gente acabou de ver esse depoimento de uma devota, né, de Nossa Senhora de Nazaré. O Brasil é um país tem uma presença muito religiosa, ele tem uma presença muito forte da comunidade católica, talvez um dos países do mundo com a maior população católica. É um país muito focado nos rituais, ela citou o exemplo do Círio. Qual que é a importância disso, esse diferencial na fé do brasileiro com relação a outros países do mundo? Mateus, então é o seguinte, eu gosto de dizer que
O Brasil é um país de tradição católica, ou seja, ele recebeu justamente a religião católica Sim. como a religião dominante. Durante até um período da história do Brasil, foi a religião oficial. E isso acabou, sim, marcando a identidade do brasileiro. Acontece que quando a gente fala de fé, a fé tem essa dimensão da recepção por uma tradição, mas a fé também tem uma dimensão pessoal. Certo. Então, o fato do Brasil ser um país de tradição católica, hoje em dia, talvez não signifique muito, porque justamente quando a gente fala de fé cristã, é uma opção pela pessoa de Jesus Cristo. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, para muitas pessoas que se dizem católicos, Sim. de fato a gente pode analisar que na prática eles muitas vezes acabam negando a própria fé, negando os ensinamentos de Jesus Cristo, ou porque são pessoas que acabam fazendo mal, pessoas corruptas, pessoas que não têm de fato interiorizado as opções do cristianismo Certo. na sua própria vivência. É apenas um modo de dizer que tem uma religião, quando na verdade, na vida, essa religião não se revela. Para complementar, eu pergunto para o Otávio, o que é ser ateu, então, num país como esse, onde a religiosidade é tão forte? Como é que é, Otávio? É ser o chato, né? O ateu é o chato. Sempre tem alguém que discorda, esse alguém é o ateu, né? Então tá todo mundo falando sobre religião e tal, aí aparece um ateu é chato. Nas redes sociais eu sempre tem alguém que fala, não, esse aí sofreu algum trauma quando ele era criança, por isso ele não acredita em Deus e tal. Muito pelo contrário. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, frequentei o protestantismo, né, também, os evangélicos por um tempo, mas me identifiquei. Eu cheguei a tocar, eu sou músico, cheguei a tocar na Redentora, na Igreja Redentora aqui de Rio Preto por 2 anos, alguma coisa assim, durante as missas de sábado, que foi algo muito enriquecedor, não pela missa em si, mas pela música, que a musicalidade nas igrejas é genial, né? Muitos músicos excelentes tocam em igrejas diversas, e isso é muito bom, isso é muito enriquecedor para o lado musical. Mas eu já sofri esse tipo de preconceito pelo fato de ser minoria, né, pelo fato de ser ateu, em muitos lugares. Inclusive escolas deixaram de me contratar pelo fato de eu ser ateu, porque vai vir um ateu aí, vai criar problemas e tal. Sendo que, na verdade, isso não tem nada a ver. A opção religiosa não muda nada, né, na condição, na capacidade das pessoas. Né? E também não define caráter. O fato de uma pessoa ser católica, evangélica, budista ou ateia não muda nada no caráter dela, né? Não é porque eu sou ateu que eu saio batendo nas pessoas na rua, né? Muito pelo contrário. Imagina que se eu fosse tentar brigar com esse amigo aqui, não ia dar. Jamais. Então, eu acho que a máxima é essa, né? Ter uma fé religiosa, ou praticar uma religião, ou não praticar religião, não define nada no caráter, né, da pessoa em si. Então, eu penso mais ou menos nesse sentido. Vamos para mais intervalinho, Matheus? Vamos sim, a gente está discutindo fé aqui no Ponto de Vista. A gente faz um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta ao terceiro bloco do Ponto de Vista, hoje falando sobre fé. Se vocês soubessem, né, Vivi, aqui nos bastidores, como fica? Exatamente. O debate continua. Exatamente, o debate continua. Ô, Érico, as pessoas têm uma crença que as pessoas, pesquisas inclusive, que as pessoas mais espiritualizadas, com uma fé mais forte, costumam ser mais felizes. Procede isso? Você sente isso ou não? Olha, Matheus, eu posso dizer em termos antropológicos, a partir um pouco da filosofia. O ser humano, ele é um ser que precisa do sentido. Então, a fé,
é justamente a adesão de que essa vida ela tem um sentido. Então, na medida em que a pessoa encontra o sentido, na medida em que ela busca um sentido, na medida que ela acredita que existe um sentido, eu acredito que essa pessoa ela pode, claro, viver uma vida mais plena em termos justamente de humanidade. Mas isso não envolve justamente a questão de ser desta ou daquela tradição religiosa. Ô Paulo, tem algumas pesquisas, inclusive, que apontam que esses efeitos positivos da espiritualidade ou da fé resultam numa saúde melhor ou num comprometimento melhor com a própria saúde ou resultados melhores nos tratamentos. Como é que o budismo vê a questão do cuidado com o corpo? Isso também passa em algum momento pela fé do budista? Como é que é essa questão? Nós olhamos para isso de 2 pontos distintos. Um através da meditação, que tem a ver com o seguinte. Por exemplo, quando nós somos expostos a situações de estresse, é muito normal que o nosso corpo secrete hormônios de reação ao estresse e isso pode acontecer em níveis que possam eventualmente complicar a saúde, né? Durante a prática meditativa, o que acontece é exatamente o oposto disso. O nosso corpo começa a secretar hormônios de compensação dos efeitos do estresse. Então, acontece um processo de cura no nível somático. E é bem interessante como isso se processa e existem muitos relatos bastante interessantes comprovados e registrados pela ciência a respeito de pessoas que, através da prática meditativa, não necessariamente budista, mas da prática meditativa, conseguiram superar males físicos bastante intensos, né? E um outro ponto é o seguinte, nós identificamos como o eixo, o alicerce de boa parte do sofrimento que a gente experimenta, 6 blocos de emoções perturbadoras. Orgulho, desejo e apego, carência, medo e raiva, preguiça, procrastinação e inconsequência, inveja e competitividade. O que acontece? Todas as vezes que a gente age com base nisso daí, inúmeros fenômenos causadores de sofrimento se manifestam. Então, a partir disso surge a ansiedade, a partir disso surge a depressão e outras tantas manifestações como essas. Quando você, através dos estudos e através da prática budista, olhando pelo ponto de vista de um budista, através da prática, através dos estudos, consegue eliminar os pontos de partida, os gatilhos dos impulsos baseados em emoções perturbadoras, a vida vai ficando mais fácil de ser vivida e viver perto de você vai ficando mais fácil também. Então, surge uma saúde de convívio e uma saúde também de bem-estar, saúde pessoal. Eu gostaria só de fazer um adendo a esse ponto, tendo em vista que a gente falou de fé em relação a doenças ou vida melhor e coisas nesse sentido. De fato, veio à tona vários estudos científicos falando que a fé ajuda a pessoa a se curar de doenças, a viver melhor e coisas nesse sentido. De fato, todos os trabalhos publicados em revistas de grande magnitude que tratam desse tema, ele não fala fé em Deus, deuses ou qualquer tipo de religião. É fé em qualquer coisa. Então, se você tem fé que você vai sair dessa, se você tem fé em você, no caso, se você tem fé na medicina, se você tem fé no seu médico, se você tem fé no futuro da sua vida e tudo mais, não precisa necessariamente estar vinculado a uma divindade, o seu poder de cura é muito maior. Claro, porque a hora que você se deprime, a hora que você se entrega, fala, não quero fazer, né? Exatamente. Isso já está comprovado cientificamente, como foi citado aqui pelo Paulo, dizendo que o seu corpo começa a liberar hormônios que vão te deixando cada vez mais estressado, uma resposta imunológica cada vez mais frágil e assim por diante. Então, quer dizer, isso reflete diretamente na parte da saúde da pessoa, mas não quer dizer que tem, no meu ponto de vista agora, não quer dizer que existe um divino agindo ali. Né? Não quer dizer que pelo fato de eu ter orado, Deus está me curando. Não, não é isso que a ciência está explicando. Nesses trabalhos todos, o que a ciência está dizendo é que o fato de você brigar, de você lutar, você acreditar que você vai sair dessa, independente se estiver apoiado num Deus ou não, faz você sair dessa com mais facilidade. Perfeito. Já que a gente está falando justamente de fé, espiritualidade e saúde, a gente foi ouvir um médico sobre o tema. Ele conta um pouquinho para ele o que é fé e ele é também dirigente espírita. E ele fala um pouquinho desse trabalho dele, da relação entre fé, tratamento, medicina. Vamos conferir. Então, a fé é uma compreensão alargada, arraigada à consciência.
E a fé é o que nos movimenta, nos sustenta, que nos alavanca. Cada um vai adquirindo na medida em que vai conhecendo. Porque a nossa transformação moral acontece depois da nossa transformação intelectual. Então nós precisamos primeiro compreender para depois realizar. Eu não posso ter fé em mim que eu opero um cérebro. Eu não sou cirurgião do cérebro. Mas eu tenho fé em mim que eu posso realizar a cirurgia do aparelho digestivo e outras cirurgias. Agora, isso é fruto de um conhecimento em que a gente vai adquirindo através do trabalho, do estudo. Então, a fé, ela é adquirida. A fé é algo realizador, que constrói. E quando você tem essa convicção, você vai mudar seus comportamentos. Quando a gente tem fé, nós temos caridade, nós temos amor, nós temos esperança, nós temos compaixão. E isso é que faz a diferença. E é o que está faltando para a humanidade. É isso aí, vimos esse depoimento de um médico que fala sobre fé, sobre compaixão. Queria falar um pouquinho sobre finitude, ô Érico. No final, uma coisa é certa, todo mundo vai morrer, né? E aí, como é que a gente, essa angústia da morte, como que a fé nos ajuda nessa hora da morte? Então, vamos lá. Mateus, muitas vezes a gente pensa assim, que a fé é justamente dar uma resposta para uma outra vida, para a vida do além. Quando, na verdade, penso eu que toda a tradição religiosa, e eu vou falar principalmente a partir do cristianismo, o cristianismo não é a religião de uma vida no além, é a religião justamente da vida. Ou seja, quando a gente fala numa outra vida, essa outra vida é uma nova vida, mas uma vida que continua justamente essa vida que nós vivemos aqui, as opções que nós fazemos aqui, que nós fizemos aqui durante a nossa existência. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava propondo um caminho de seguimento da pessoa dele. E a pessoa dele envolve os ensinamentos, as opções que ele fez, o reino de Deus. E o reino de Deus, na perspectiva cristã, não é o além. O reino de Deus começa aqui, na história. Nós já estamos construindo. Não definitivamente, porque o reino não é nosso. Nós estamos como coparticipantes da construção do reino, que não é nosso, que é de Deus. Então, a gente também espera que ele se faça presente, que ele realize essa plenitude na história humana, no cosmos, etc. Otávio, e do ponto de vista pro ateu, a grande maioria das religiões ou tem a reencarnação ou ressuscita, não é? Pro ateu, acaba na morte, acaba no fim. Talvez isso dê um sentimento de urgência e de uma possibilidade de errar menos que as outras religiões, por saber que não vai ter uma segunda chance, não vai ser reencarnado ou ressuscitado? Mateus, eu penso que, além de ateu, eu sou professor de biologia, então a gente estuda no ensino médio uma parte da biologia que chama ciclos biogeoquímicos. Na verdade, é algo bastante superficial que a gente vê no ensino médio, mas todos nós, seres vivos, seja ser humano, uma árvore, uma planária, uma minhoca ou um besouro, todos nós somos compostos pelos mesmos átomos. Majoritariamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, para não me alongar muito. Mas majoritariamente esses quatro. E esses quatro se desintegram, eles se decompõem dessa estrutura, que formam os tecidos, que formam a carcaça de todos os seres vivos, e vão para a atmosfera. Então eu não acredito que exista uma alma imaterial que compõe o corpo dos seres vivos. Por que só o ser humano é privilegiado, né? Então, se você disser que o besouro tem alma, que uma árvore tem alma, ou que uma simples bactéria tem alma, aí a gente pode até conversar outras coisas, né? Mas se o ser humano é privilegiado, só ele tem alma, então eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos feitos de átomos. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente guarda de memória são neurônios, são encaixes perfeitos de neurônios, que eles só existem quando há sinapse, quando o ser vivo está vivo. Depois que ele morre, isso não existe mais. Isso se decompõe, isso vai para a natureza, volta à natureza, e mais tarde pode compor outros seres vivos, porque isso é um grande ciclo, isso fica se reciclando mesmo, né? Então, para mim,
Ó, a partir do momento que você não tem mais vida, o que vai acontecer com você é o que vai acontecer com qualquer outro ser vivo. Você vai se decompor. Isso não me gera uma urgência, não. Muito pelo contrário. Eu vivo minha vida devagar para procurar os prazeres da vida onde quer que eles estejam. Então não tenho pressa. Não, minha felicidade vai estar naquele lugar. Não. Minha felicidade pode estar dentro da minha casa, jogando meu videogame ou tocando meu violão. Pode estar no barzinho da esquina onde eu toco meu violão, canto, enfim, meu trabalho. Está dentro da minha sala de aula, onde eu me divirto muito com os meus alunos. Eu sou um cara majoritariamente bem-humorado. Então, esse bom humor eu levo para onde quer que eu vá. Para onde quer que eu vá, eu estou com ele. E isso me traz muita felicidade. E isso me basta. Né? Não que eu seja pleno, não que eu já atingi toda a felicidade. Não, muito pelo contrário. Estou sempre buscando. Mas essa busca, para mim, ela tem endereço fixo. E nunca está longe de mim. Sempre está perto de mim. Né? Com as pessoas que eu convivo, nos lugares que eu frequento e assim por diante. Porque a felicidade, eu acho que ela tem que... Ela não é algo que está fora da gente. Ela é algo que está dentro da gente. A gente só tem que achar ela dentro da gente mesmo. Né? Ô, Paulo, ainda falando de finitude, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Parece que o budismo tem uma questão que também foi feito para acabar. Tem a finitude dele ali. Explica para a gente isso aí. No budismo tibetano, nós dizemos que o budismo é um remédio para dukkha. Dukkha é uma palavra usada para associar felicidade ou contentamento, no sentido de felicidade hedônica, né? Um contentamento temporário baseado no atendimento de algumas necessidades e a aflição consequente disso. Então, os tibetanos eles não separam essas duas coisas. Para eles é muito estranho a gente dizer que contentamento é uma coisa e frustração é outra, porque para eles uma coisa está ligada à outra. Isso é muito importante para surgir a separação da noção de felicidade absoluta. A felicidade absoluta, ela não é perdida. E o contentamento, a felicidade hedônica, ela é facilmente perdida. Basta uma das causas e condições mudar e pronto, já surge um cenário de sofrimento. Então, enquanto um remédio para a dukkha, um remédio para esse tipo de sofrimento, o budismo, tão logo ele consiga te curar desse tipo de fenômeno, ele desaparece, ele não é mais necessário. Então, a gente começa a compreender um pouco melhor porque que não é possível, não é coerente a noção de fanatismo no budismo. Né? Eu acredito que não seja em nenhuma das tradições, né? Por essência. Mas no budismo a gente já deixa isso estampado na porta de entrada, né? Para que não haja nenhuma confusão. E com relação à finitude do aspecto físico, a gente crê que o aspecto físico ele é como um flash, ele é uma manifestação temporária de um fenômeno biológico animado pela inteligência búdica, que nesse caso anima todos os seres. Nós não damos muitos privilégios para o ser humano, não. Porque, na verdade, todas as vezes que nós praticamos pensando no bem de todos os seres sencientes. Ou seja, todos os seres que sentem, todos eles. E tão logo o invólucro físico cesse, esse fluxo de energia e o influxo mental seguem. Por isso que é muito interessante que a gente procure liberá-lo o quanto antes, para que ele possa seguir de forma lúcida, consciente e livre. E não seja arrastado para um novo renascimento, que seja um novo ciclo de sofrimento. Né? Ô, Érico, por que é tão difícil, às vezes, a gente compreender a fé do outro, dar espaço para a fé do outro? Você acha que em muitos casos a gente diz que até a palavra tolerância traz essa interpretação? Olha, eu tolero. Tolero então, você. Você está aí porque eu deixo, de certa forma. Por que é tão difícil a gente se abrir e compreender melhor, né? Ter um respeito amplo mesmo por essa outra ideia? Eu acho que é muitas vezes uma visão equivocada de que a pessoa que tem fé, ela possui um conhecimento pleno da verdade, de que ela tem posse, justamente porque ela tem fé, de Deus. Então, ela se coloca numa posição como superior. Quando, na verdade, se a gente for começar a analisar de fato, a fé não é a posse de Deus. A fé é a busca por Deus. Só que essa busca, no caso de quem tem fé, ela não pode ser apenas uma busca teórica. Ela tem que se revelar também na prática. Por exemplo, quando as pessoas... Eu, justamente, penso que Jesus Cristo, quando a gente pensa em Jesus Cristo, ele não foi uma pessoa que tolerou. Tanto é que ele não diz para tolerar os outros. O que ele pede é para amar. E amar aqueles que são próximos.
Ou seja, ele não pede para amar o cristão, para amar o budista, para amar o muçulmano, para amar o ateu. Ele pede justamente para amar aquele que é próximo. Então, eu acho que esse é o caminho do cristianismo. O caminho do cristianismo é um caminho de busca e nós temos justamente como cristão o exemplo, nós temos o mestre a quem seguir, que é Jesus Cristo, mas só que essa fé envolve um compromisso pessoal de praticar, de colocar em prática aquilo que ele ensinou. Na medida em que a gente coloca em prática o que Jesus ensinou, nós vivemos uma vida de fato humana, uma vida mais plena, uma vida em comunhão com o próximo, seria a fraternidade, e uma vida também em comunhão com Deus, que é Pai. Jesus, por exemplo, é interessante, há um tempo atrás, eu comecei a me dar conta que Jesus não falava de Deus. Quando ele falava de Deus, ele falava do Pai. Ou seja, ele dizia que Deus é Pai. Na medida em que Deus é Pai, todos nós somos irmãos e é justamente na medida em que a gente vive a fraternidade que a gente está justamente vivendo essa relação com Deus como Pai. E aproveitando o que o Érico falou, vamos ver um depoimento de um padre que fala um pouquinho sobre a fé no catolicismo. Fé é acreditar em realidades que nós não conseguimos ver. Mas não é só isso. A fé vai além do que isso. É uma adesão a um tu, a um outro. E este outro é de letra maiúscula, né? É adesão a Deus. Quando nós descobrimos esse amor de Deus, o amor de Deus ele tem que se tornar algo concreto na nossa vida. E se tornando algo concreto na nossa vida a partir da nossa fraternidade. Inclusive até São João, na sua carta, ele diz assim: como você pode dizer que ama Deus, que não vê, se você não é capaz de amar o seu irmão, que você vê? Então a fé para nós cristãos católicos é algo bastante concreta. É uma adesão a uma pessoa e essa pessoa nos ama. E essa pessoa demonstrou um grande amor por nós, enviando o seu Filho Jesus. E aderindo ao seu Filho, nós não podemos ficar inerte, não podemos ficar simplesmente esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos manifestar essa fé no nosso amor ao próximo. E a maior forma de amor que podemos manifestar ao outro é justamente a fraternidade. Otávio, como é que você vê essa questão da fraternidade, dessa questão da comunidade, sem uma religião ou sem um Deus? Como é que isso se resolve para você? Eu sempre tento fazer as coisas da melhor maneira possível, as quais eu fui ensinado. Isso se revela, isso se reflete na minha sala de aula. Então, jamais eu fico falando a respeito dos ateus como um grupo, ou falo que Deus não existe, coisas nesse sentido. Até porque nem eu sei se existe ou não. Né? O tipo de ateísmo que eu me considero, né, que eu me classifico, não é alguém que acredita na inexistência de Deus, e sim duvida da existência. Eu acredito que essa diversidade religiosa, ela só vem a enriquecer. Né? Hoje aqui a gente pode discutir a respeito de vários pontos de vista a respeito das coisas, e eu saio enriquecido disso. Não que eu vá me converter ao budismo, sem essa palavra, ou ao cristianismo, ao qual já fiz parte. A ideia não é essa, a ideia é cada vez mais enriquecer, e essa diversidade é que eu chamo de tolerância em si. Porque não é tolerar de maneira ruim, suportar, né? Suportar você, não. As coisas que aqui os debatedores disseram vieram enriquecer a mim também. Não que eu vá converter no fim das contas, mas que eu tenho muito mais argumentos a partir de agora para conversar com muitas outras pessoas e levar essa mensagem adiante, né? Então essas reflexões que foram discutidas tanto no programa quanto nos bastidores foram muito enriquecedoras, para mim inclusive. Então eu acho que a busca para mim é exatamente essa. É buscar, discutir e conversar com essas pessoas que pensam diferente de mim, exatamente para o enriquecimento maior que é o conhecimento. Né? Então, e eu também, pelo fato de nós aqui somos professores, acho que isso vai enriquecer a todos nós. Foi enriquecedor também para a gente, né, Matheus? É isso mesmo, Vivian. Aprendemos muito sobre esse tema. Ponto de Vista de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Tchau. Tchau.